a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Maria, ao ouvir essas palavras, perturbou-se e pensava que saudação seria essa. O anjo então lhe disse: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Reinará sobre a casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Noite feliz, noite feliz. Ah, Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém.
caminho a seguir. Nem as saudades que levavam atrás não quiseram voltar. Os perigos que encontraram, eles não quiseram desviar. E os seis seguiram a estrela pelas suas vocações, porque Deus deu para eles, para a sua salvação. Chegando os magos em uma cidade onde reinava o rei cruel, subiu-lhe a claridade e eles perderam sua guia fiel. A mais curta estrela, a mais sublime proteção, era preferível perdê-la do que o mundo uma perguntação. Nem por isso desanimava o inimigo rei cruel. Eles nos perguntavam pelo nascido rei de Israel. Saíram os magos daquela cidade, torna a estrela a luzir. E eles apressadamente tornam o caminho a seguir. Chegando ao fim de uma jornada, não era para avistar a estrela parar. Porque era ali a real morada do rei que veio para reinar. Do Oriente, imediatamente mandou levantar as tendas com esperança no coração. Abandonaram a capital da Judéia, saindo pela porta de Damasco. Quando que a cavalgada de Herodes se caminhava para Jericó, pela porta Dória. 2 horas de marcha levaram os caldeus, subindo o vale e despinado desfiladeiro. Já o sol, com toda a sua plenitude, lançava sobre as terras da Palestina a sua vicante e clara luz dos seus saios. Onde deteve uma cisterna que ainda existe, conhecido por nome de Cisterna dos Magos. Não deixando de beber dos seus dormitários as suas frescas e transparentes águas. Quando o mar distraído se achava, surge urgente um astro luminoso no céu com uma escalação sobre as suas cabeças. Os viajantes sem poder conter, faz um movimento de terror, crendo que o raio cai sobre eles para os terminar. Mas o fogo do céu não chega à terra, ficando suspenso a pouca distância das suas cabeças, e lança raios luminosos que esmaltam. A estrela, a nossa estrela! Exclamaram os 3 seis, levantando o braço para o céu com religioso movimento. A estrela, repetem com louco
e entusiasmo os escravos e soldados da caravana. Prodígio do céu, misteriosa revelação de um Deus que discípulos de Zoroastro ainda não adoramos, exclamou Gaspar com fervoroso acento. Guia-nos até mesmo vosso Santíssimo Filho, que eu adorarei o seu corpo e beijarei os seus pés.
conhecer a verdade e agir prontamente quanto à vontade de Deus. Deus olha o coração. Sábios são aqueles 3 reis magos que, com todo respeito, estão em melhor condições de receber a luz da verdade do que os sacerdotes judeus, que eram muito presumidos. Esses homens eram filósofos e tinham estudado a obra de Deus na natureza e, a partir dela, aprendido a amá-lo. Estudava-se os astros e conhecia-lhe o movimento. Na hora da calada da noite, observava-se o extenso percurso que descrevia se sucedia. Descobrir um novo desconhecido. Ainda saudava-se isso como um grande acontecimento. Na noite que os anjos vieram a ser com os pastores de Belém, esses homens notaram a estranha luz do céu do Oriente. Era a glória de Deus que se refletia daquele grupo de anjos. Imediatamente lembraram da profecia que diz: uma estrela precederá de Jacó, o centro se levantará de Israel, para esmagar todos os príncipes de Moabe. E eis que também, estudando-se a nova profecia do profeta Jeremias, eis que dizia o profeta Jeremias que havia de nascer Jesus, filho da Virgem Maria. Sendo esse menino santo, que no mundo está nascido, veio cumprir as escrituras que Deus tinha prometido. Abaixou do céu e a terra essa radiação, porque isso estava escrito desde a morte de Adão. Sabendo-se dessas escrituras, resolveram acompanhar essa estrela que os conduziu até a Judeia. Chegando em Jerusalém, a estrela sumiu-lhe a claridade. E ali, sabendo que os fariseus, poderosos e atrevidos, negavam-se a Herodes o juramento de fidelidade. Os idôneos essênios imitaram-se o exemplo dado pelos fariseus. Jovem entusiasta, discípulos dos doutores da lei de Moisés, tomando de nobre indignação, conspirava-se desafiando a morte em pleno dia. Um dia correu-se de boca em boca a notícia da morte de Herodes. O povo acendeu fogueira em sinal de regozijo e satisfação. Herodes apagava-se aquela chama com o sangue da mesma pessoa que havia tido a audácia de acender. E no auge dessa discórdia civil, em que Herodes entrava em atrito com seu povo, chegaram a Jerusalém os 3 reis magos e perguntaram pelo recém-nascido rei dos judeus, pelo Messias anunciado pelos profetas. Herodes, então, convocando-se os magos, cuidadosamente acerca que havia aparecido a estrela e os enviados a Belém. Os magos, ao amanhecer o dia, encontraram-se à porta do palácio real. Herodes, então, perguntando-se os magos sobre o recém-nascido, queriam saber detalhe a respeito do Deus menino. Os magos, com os braços cruzados sobre o peito, aspiravam em cada qual uma confiança sem limite. Sábio do Irã, que viesse à minha terra, em busca de um rei que acaba de nascer. Eu vos saldo, disse Herodes depois de ter contemplado por um momento os caldeus. Os discípulos de Zoroastro, gentis pagães adoradores do sol, inclinaram-se respeitosamente. E Gaspar, o mais velho dos 3, profundo conhecedor da imutável ciência dos astros, disse-lhe: a esperança de encontrar esse rei nos conduziu da margem do Tigre até o alto minareste de sua cidade. Que os deuses protejam
e de bom grado lhe darei um banquete de nascimento, como é costume em vosso país. Os magos despediram-se de Herodes. Descendo-se a escadaria, Gaspar disse a seus companheiros: se o rosto de sangue humano que avermelha-se a terra da Palestina não fizesse um sangrento assassino, acreditaria que esse homem não é o que dizem ser. E quando os magos saíram do palácio de Herodes, vendo novamente a estrela, foi sobremaneira o júbilo que sentiram. Os três reis acharam-se aos pés de uma manjedoura, onde nascera o nosso Salvador. Era uma manjedoura divina, tal qual como um belo jardim. Num belo nascente nascera-se a rosa e o jardim. Porém, todo encanto não fizeram-se com os magos se desistir, porque a luminosa estrela que agitava novamente entre as brancas nuvens, chegando-se ao pé de uma choupana em Belém, resolveu se despontar. E os magos não acreditavam no que estavam vendo, porque se assustaram que o Filho de Deus poderia achar-se com a choupana, o seu berço de nascimento. Porém, descalçaram-se as sandálias, e a ordem era para que todos entrassem aos pés do Deus menino. Beijando, ofereceram vastelagem. Achava-se Maria, sua mãe, e tendo-lhe ainda José como seu pai a seu lado, nasceu Deus menino numa xoxa sagrada. Nasceu na xoxa escura, a criança imaculada. Não teve uma doce quentura de uma coxa perfumada. Não lhe deram um berço de ouro, nem ser das caras do Egito. Não teve um rico tesouro, nem o canto de um rico. Era uma noite invernosa, para aquecer o corpinho. Maria, mãe carinhosa, de palha fez um becinho. Envolveu em 1000 carícias a mimosa criatura, pelas maçãs grandiosos e dos olhos toda ternura. E como os fios da montanha flutuassem em nossas vidas, em torno a chama estranha, onde ainda ninguém via. Era a estrela anunciada, disseram todos os pastores, bom caminho da estrada, ao céu ergue louvores. Junto ao leito da criança, onde os povos presentes, todos ricos de esperança, do continente de continente. Brilhou no céu da Palestina, pela vida de Jesus, toda a terra se ilumina, ao clarão da nova luz. No Oriente brilha a luz, é o nascimento do Salvador. Promessa do Pai Eterno dando ao mundo o Redentor. Brilhou no Oriente a estrela mais resplandecente, anunciando o nascimento de Jesus, onipotente. Clamavam os reis do Oriente e viram a estrela resplandecer. E eles seguiram o seu esplendor para o lado do poente. E os magos acompanharam a estrela que resplandeceu, saudando o nascimento de Jesus Cristo que nasceu. Jesus, Rei dos Reis, Deus Pai Celestial. Os três seres vieram adorar a sua soberana real. Nas montanhas orientais, brilha a estrela como fogo, guiando aos três seis ao divino Salvador. As coroas imperiais, a inclinada a proteção, os três seis do Oriente, à procura do Rei da Salvação. Chegando os três seis magos em Jerusalém, a estrela sumiu-lhe a claridade. Por Herodes, eles foram interrogados no palácio da sua cidade. E as palavras de Herodes iludiram e eram cruel. Mas os três seis saíram contentes pela luz de Deus de Israel. E pela estrela resplandecente de esplendor do Senhor,
O mortal do Salvador é cheio de glória e de amor. E a corte real se marche pelo brilho divino. Lá no céu da Palestina, a glória do Deus menino. E os 3 seres chegaram em Belém, aos pés de uma manjedoura. Humilde era o berço mortal do Santíssimo Redentor. Manjedoura divina e um belo jardim. Nesse berço mortalecente nasceram a rosa e os jardins. E num belo jardim de rosa, reclinado o Deus menino, as estrelas se refulgem em esplendor divino. E os 3 seres entraram na lapa, contemplou Jesus Salvador. Ajoelharam-se com humildade diante do Pai Criador. E eles ofereceram ouro, como Deus Pai Celestial, incenso como divino, e a mirra como imortal. E resplandece glorioso na sagrada gruta real, os 3 seres ajoelhados na manjedoura celestial. O amor dos 6 é Jesus. Céu e terra adora o Senhor. Salve o Rei da Glória, Jesus, Rei de amor. E em Belém, brilha em rosa, os santos 6 que ali adoram, com a Virgem Nossa Senhora e com Jesus na eterna glória. Compassivos olhos sobre a terra, deliberou deixar sobre ela em forma de homem, ao fim de derramar o seu sangue pela terra e purificá-la dos seus pecados. A sua vida devia anunciar-se com grandes e maravilhosos acontecimentos. E assim sucedeu. Os ímpios idólatras de Olimpo e de Homério, sensuais adoradores de Vênus, a prostituta, e de Mercúrio, os ladrões, os corruptos cortesãos do Capitólio, enlegueciam-se, a entregue à idolatria de alta vida. Aquela perfeita paz, a todos se enchia de admiração. Certa vez, ao subirem a escadaria, ao depositar-se na porta, ali as suas sagradas e escrituras. Entretanto, ali se achava a Síria de Cuba, a inspirada poetisa, que vaticinava-se na cidade dos Sibaritas, esperando a vinda de Jesus Cristo. Otávio Augusto reuniu seu conselho. A sintonia foi interrogada. O César queria saber se nasceria outro homem maior do que ele. Esperava o imperador a resposta, quando apareceu um círculo de ouro ao redor do sol. No centro, rodeado de vivos raios, achava-se a Virgem trazendo em seus braços um encantador. A Síria, então, estendendo seus braços para o brilhante flanco do céu, exclamou com voz profética: aquele menino é maior do que tu, adore-o no vento. De repente ouvia-se a voz misteriosa que dizia: esta é a área santa no céu. Sucedia isso em Roma, quando no Oriente, na populosa cidade da Seleucia, Nova Babilônia, quando apareceu a estrela, evocando nos seus palácios os 3 reis magos, e conduzindo com seu esplendor até o pé de uma choupana em Belém. Cumpriu-se a profecia de Balaão. A estrela de Jacó acabava de nascer no céu. Do Oriente chegam os idólatras, para
Um menino formoso como o sonho dos justos, louro como as espigas do Egito, agitava-se docilmente sobre um monte de palha. Filho de uma virgem, nascido em uma manjedoura, estava destinado a resgatar a humanidade aflita e recém-nascida. Os deuses terríveis do paganismo, do Moloque, Tifon e Abrimane, curvaram-se a carrancuda fronte perante a Jesus Cristo, o Deus homem, Deus da pobreza e da mansidão, que vestindo com a sua túnica branca de mendigo, buscava na choupana com os humildes, para com ele viver e ensinar estas consoladoras palavras. Bem-aventurados os que choram, porque lá do céu eles serão consolados. Chegaram numa casa, acharam um menino com a Virgem Maria. Cantando e adoraram, porque ali eles sabiam que iam os três magos adorar o Deus Messias. Assim, ouvindo-se um estalo no céu, os anjos desceram seus pés sobre a terra, a 125 graus de altura, conduzindo os três reis magos do Oriente até Belém para o Deus menino adorar. E hoje, em terceiro lugar na representação dos magos, vem junto com essa caravana, que representa a caravana de São Francisco de Assis, fundada em 1223, aonde a ele foi incumbido a missão de pregar esse evangelho do nascimento e levar até o coração do homem a verdadeira palavra que Cristo empreendeu para nós. E hoje, tendo nosso divino mestre, representante de São Francisco de Assis, remoção-no com muito amor e respeito e veneração. Contai, mestre, por que nasceu Jesus?
depois de 6 dias de penosa viagem, para escrever o seu nome no livro de recenseamento. O chefe da pequena comitiva deteve-se adiante do edifício, de brancas paredes e largas portas. Esse erguia a poucos metros da cidade. Aquela casa fora adaptada para receber somente os ricos viajantes. E José, coberto de pó, deixando a santa esposa debaixo da sombra de uma oliveira, caminhava-se sozinho em direção àquele rico palácio. Então José, chegando, observava-se o velho José, sentado atrás de uma mesinha suja, cuja ensina trazia sua urna, que recolhia um com água de prata. O velho, com a mão descarnada, com que segurava o estilete, escrevia na tabuleta encerada o nome dos ossos. A paz de Deus esteja contigo. Esta era a saudação e a chegada de José. E do céu terra desceu, trazendo encheu, a guiar o céu, ai, ai.
ofereceu licença como o seu próprio sacrifício. E com licença, essenciava e purificava-se dos maus espíritos. Rei Baltazar ofereceu-lhe a mirra como sua paixão e morte, porque estava escrito que o menino haveria de nascer, padecer e morrer, pois não sabia em que situação iria encontrá-lo. Assim deve agradecer não só ao Deus imortal, mas sim como Rei temporal e eterno. Salve o povo com sua alma devota. Salve a inclinação da estrela. Salve Maria, o abrimento e fechamento dessa vida.
Aí sabendo que o cidadão é religioso e muita grande fé. Aí pediu um canto do nosso mestre, cidadão com toda a excelentíssima família, pedindo bastante paz, saúde e alegria pro cidadão e tentar agradecer por tudo que o cidadão tem feito por nós. Serás contente dessa forma? Prefeitura Minas Fica está bastante você. Entrar no coração e reza. No coração. O tempo também já está. É o tempo também já tá. É. Muito satisfeito. Vamos virar essa bandeira? Vem. Agora o povo dançando. Agora vou chorar bordunga. É? Não pode ficar radiola. Bota ali, A força já tem. É, bota ali. Dia já vai amanhecer, e as estrelas já vão se esconder. A aurora do dia já vai amanhecer, e as estrelas já vão se esconder. E as estrelas, e as estrelas, e as estrelas já vão se esconder.
tinha um gole de pinga no bico da garrafa. Deu conta na terra que a pessoa da girafa. Bicho comigo não levanta. Quase 90 léguas pra me matar. Escorreguei daqui e dali. Dei um tiro e matei o javali. Na vida de lá pra cá, eu matei 70 filiados. Isso não foi nada não. Foi o murro que eu dei, eu arranquei a pessoa do velho. Essa caça que eu fiz, eu só dei arranhando do Lucio. Fiz toda essa caça no lombo do Baltazar. Isso aí que a dona achar que é mentira, né? Pergunta aos cacheiros ali, o grande cacheiro. Prefeitura mesmo.
pro dono da casa, gente. Me chamou?